Quero te mostrar um vídeo aqui de um pastor que teve uma revelação de Deus. Ele disse que teve uma revelação de Deus sobre o que está por vir sobre o Brasil. É muito importante nós ouvirmos, se você acredita ou não, né? Fica ao seu critério, mas é muito importante nós ouvirmos o que esse pastor falou, né, sobre a nação brasileira, o que pode acontecer no Brasil e também o que Deus mandou ele falar, tá? Esse é o canal PB Francisco Oficial, sempre trazendo a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, a oração para te abençoar. Então ouça aí esse pastor falando com muita atenção, fique até o final do vídeo, né? E comente aqui embaixo o que você achou desta revelação que esse pastor teve, se foi de Deus ou não. Que Deus vos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja em nome de Jesus. Assista aí o vídeo desse pastor que teve a revelação sobre a nação brasileira. Recebemos da parte de Deus nesta madrugada passada. Eram aproximadamente 3:30 da madrugada, quando eu fui acordado pelo Senhor. E eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse: levanta e escreve. E eu confesso que é a primeira vez que acontece isso comigo. Nesta experiência que eu tive com Deus, e sirvo ao Senhor desde a minha infância. Eu fui criado na casa de Deus, nos santos caminhos do Senhor. Mas eu fui impactado pelo Senhor nessa madrugada. Ouvi a voz de Deus. E, inicialmente, comecei a escrever. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Não me pergunte como, porque Deus é soberano. Diga ao meu povo que descerei com meu exército e todos saberão que não perdi o controle de nada nessa nação. Meu povo, é hora do grande e poderoso avivamento. Se voltem para mim. Vou repetir essa frase que Deus passa à sua igreja, ao seu povo. Meu povo, é hora do grande e poderoso avivamento. Se voltem para mim. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Porque o Senhor dos Exércitos, inclusive Deus me deu uma referência bíblica, Isaías 14:27, isso nessa madrugada. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? E Deus continuou a me dizendo nessa madrugada, a estrutura desse país será grandemente abalada. A estrutura do Brasil vai ser abalada. Deus vai enviar um juízo sobre essa nação. E Deus me deu uma outra referência bíblica de Daniel 2:21 e 22. Ele muda os tempos e as estações. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis. Estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O que é que nós, como povo de Deus, temos que fazer nessa nação? É a pergunta. E a mensagem continua.
Muitos não entendem. Deus continua a me falar. E eu continuei a escrever nessa madrugada. Muitos não entendem ainda que tudo está acontecendo tem origem no mundo espiritual. E a mensagem continua. Altares foram invocados, sacrifícios foram feitos, inclusive de o espírito de Jezabel está atuando no Brasil. Se alguém acha que isso aqui não provém de Deus, eu me lembrei que Jezabel fazia esse tipo de sacrifício, oferecendo no altar de Moloque, porque Moloque era uma divindade que tinha um formato de ser humano e a cabeça de cavalo, e as pernas ficavam dobradas nos seus braços. E era acesa uma caldeira cheia de azeite, e os pais traziam os filhos ao sacerdote Moloque e jogavam na caldeira e batiam tambores para que os pais não escutassem o grito das crianças. Tudo isso Deus condenou, tudo isso Acabe trouxe para... Então, por isso, o juízo de Deus virá sobre esta nação. Esta é a palavra do Senhor. Meu povo, se voltem para mim, descerei sobre vossa nação. Eu estava me lembrando que algumas vezes na Bíblia, Deus desceu. Em Êxodo 19, Deus disse a Moisés, coloca o povo ao pé do monte, porque eu vou descer. E o povo ficou com medo. Porque quando Deus desceu, surgiram relâmpagos e trovões, e o povo recuou de medo. Algumas vezes Deus desceu. Quando Israel estava no Egito, a Bíblia diz que Deus desceu. Descerei, tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Por isso desci para livrá-lo. Então, eu vi como que se Deus descesse sobre a nossa nação, em um lugar estratégico, com a sua comitiva, com o seu exército. E Deus me disse, vou enviar o juízo. Eu não sei que maneira Deus vai trabalhar, mas Deus vai enviar também, depois de tudo, o grande avivamento sobre a nossa nação, o grande avivamento sobre o Brasil. Abacuque teve uma visão. Quando Deus estava se movimentando, ele disse, Deus veio de Temã, do monte Parã. E Abacuque estava dizendo assim, eu vejo Deus se movimentando através dos desertos, partindo do monte Sinai, o seu brilhante esplendor enche a terra e o céu, e a sua glória enche o céu e a terra, fica cheia do seu louvor. Que maravilhoso é o Senhor. Então ele viu ali luzes, sons terrifilantes, uma apoteose de glória, uma marcha de majestade, e Deus descerá sobre a nossa nação, marchando com o seu exército. Guarde bem isso, grave bem isso. Deus é maravilhoso. Eu quero pedir as vossas orações. Oremos mais. Levemos mais a sério a nossa vida cristã. Queridos obreiros, levemos mais a sério a nossa vida ministerial. Porque Deus está vindo, descendo de uma maneira diferente sobre a nação. E todos saberão que foi Deus, que foi o dedo de Deus, que foi a mão
do Senhor. Esta é a mensagem que recebemos de Deus nessa madrugada, no dia 18 de novembro de 2022. Eu comecei a ouvir a voz de Deus 3:30 da madrugada. E quando eu comecei a escrever, quando eu terminei, eram 5 horas da manhã. Aí eu chamei minha esposa e nós oramos a Deus. Nós apresentamos a nossa nação, a nossa família. Apresentamos o nosso Brasil em oração. E nós oramos e depois a irmã Maria orou. E nós estivemos orando, colocando diante de Deus aquilo que recebemos da parte do Senhor. Grave bem, guarde bem. Creia naquilo que Deus tem dito. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. É momento de Deus. É a hora do Senhor. É a hora do Brasil. É a hora da igreja brasileira. Que Deus nos ajude poderosamente. É chegado o momento que nós possamos estar avivados e despertados. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe no nome poderoso de Jesus Cristo.